Gente, boa tarde. Gente, boa tarde. Eu estava vendo aqui pelo celular também, por isso deu esse eco. Já desliguei o celular. Vamos tentar hoje fazer pelo YouTube, se tudo der certo, nossas transmissões vão ser pelo YouTube a partir de agora. Acho que fica mais fácil para vocês, aí vocês não precisam ter aplicativo, baixar aplicativo, gastar memória do celular. E já fica salvo aqui também no YouTube para quem não assistiu ou quem quiser assistir de novo, né? Eu acredito que vocês vão ter que interagir pelo chat, né? Que eu acho que eu não consigo ouvir vocês. Então, coloca um ok aí se você tá conseguindo me ouvir direitinho. Boa tarde, Ludmila. Boa tarde, Felipe. Transmissão pelo YouTube fica mais fácil para vocês? Ah, que bom que tá ótimo o som e a imagem, Dominique. Eu vou esperar mais um tempinho, mais uns 5 minutinhos para a gente começar a aula, para ver se alguém vai entrar. Ah, então tá bom, Adassa. Pelo YouTube é mais fácil, né? Hoje eu tive um pouquinho de problema para conectar a câmera do celular, mas eu acho que das próximas vezes eu vou me adaptando. Ah, sim. É mais prático, né, para vocês. Para mim também, porque eu tinha trocentos mil aplicativos no celular, até eu tava ficando sem espaço, e pelo YouTube também, acho que para mim vai ser mais fácil também. Mas eu demorei para conseguir aprender um jeito de conectar o celular para o celular transmitir no YouTube, tá? Porque só podia fazer transmissão, só pode fazer transmissão pelo celular quem tem mais de 1.000 inscritos. E tem uma quantidade de horas também no YouTube que você precisa ter. Como eu não tenho mais de 1.000 inscritos, não teria como fazer pelo celular. Aí eu consegui fazer o celular virar uma webcam e aí finalmente consegui fazer pelo YouTube. Boa tarde, gente, quem chegou aí depois. Lembrando que quem está assistindo a aula agora ao vivo tem que depois, eu vou disponibilizar um link como a lista de presença para nossas aulas. Então, depois que terminar a nossa aula, eu vou colocar esse link de presença, que é um formulário do Google,
lá no Google Sala de Aula. Então, você vai ter que ir lá no Google Sala de Aula e clicar no link lá da presença para a gente ter uma lista de presença da aula. Apesar de que aqui eu consigo ver o nome de vocês, que é até melhor do que no Team Link que a gente estava utilizando. Gente, deu 2h10. Como a aula já vai ficar salva no YouTube, eu acho que já vai ficar salva no YouTube, pelo menos, eu já vou começar a falar. A gente já terminou termoquímica, então, nosso conteúdo de termoquímica a gente finalizou segunda-feira. A partir de semana que vem, eu já vou colocar atividade sobre cálculos químicos. Mas não é, na verdade, cálculos químicos propriamente dito. Por quê? Eu vou passar para vocês o que a gente necessita de cálculos químicos para poder resolver questões envolvendo o mol. Então, eu vou passar transformações de unidades da química, né, de grandezas químicas, e essas transformações vão auxiliar a gente nos próximos conteúdos. Mas cálculos químicos não é só o que eu estou passando para vocês aqui, tem mais coisas, tá? Então, a gente já tinha falado sobre a massa molar, falar de massa, de mol e de volume. Então, eu só vou ensinar vocês hoje como que faz as transformações. Então, a gente vai trabalhar basicamente com duas transformações, que é a transformação mol-massa e a transformação mol-volume, tá? Mas existem outras transformações. Então, para fazer a transformação mol-massa, a gente necessita da massa molar, que a gente já aprendeu a calcular, mas eu vou dar uma revisada. E para fazer a transformação mol-volume, a gente precisa da equação de Clapeyron ou já decorar esse valor aqui, 22,4 litros, que serve para as condições normais de temperatura e pressão. Bom, vamos começar com a primeira transformação, que é a transformação mol-massa. Então, eu quero saber qual é a massa de 7,5 mol de CH4, que é metano. Bom, a primeira coisa que a gente sempre vai fazer quando a gente está trabalhando com mol e massa, como que eu descubro que eu estou trabalhando com mol e massa? Bom, a pergunta fala qual é a massa de 7,5 mol. Então, eu já sei que eu estou trabalhando com massa e com mol. Então, toda vez que eu tiver essa relação mol e massa, ou massa e mol, tanto faz, eu vou ter que calcular a massa molar da minha substância, que aqui no meu caso, a minha substância é o metano, que é o CH4. Então, primeira coisa que eu vou fazer, primeira etapa, é calcular a massa molar. Lembrando que a gente calcula a massa molar de acordo com a quantidade de átomos quantidade de átomos da molécula. É que eu tô lendo aqui o chat, aí eu me embolei. Então aqui eu tenho o metano, que é o CH4. Tem um carbono e 4 hidrogênios. Então a gente tem um átomo de carbono e 4 hidrogênios, átomos de hidrogênio. Então a gente precisa saber a massa de carbono e a massa de hidrogênio. Como que eu faço para saber a massa? Tabela periódica. Então, você vai ter que ir lá na tabela periódica, caçar o carbono e encontrar a massa dele. Eu já vou trazer aqui as massas. O carbono tem massa 12, então teria que multiplicar 1 vezes 12, que é a massa do carbono, que dá 12. E o hidrogênio, também mesma coisa, você vai lá na tabela periódica e acha a massa do hidrogênio, que é 1. Então, vou multiplicar 4, que é a quantidade de hidrogênios, vezes 1, que é a massa do hidrogênio.
que vai ser igual a 4. Somando esses dois valores, 12 mais 4 vai dar 16, que é a massa molar do metano. Lembra que a unidade é em grama por mol. Deixa eu ler aqui os comentários para ver se tem alguma pergunta. Gente, eu acho que a live fica assim disponível depois, tá? Então era só isso, a dúvida do Matheus. Então vamos continuar. Eu já calculei aqui a massa molar, que é 16 gramas por mol. Esse valor de massa, ele me diz tudo praticamente. O que ele me diz? Que tem 16 gramas em 1 mol. Ó, tem 16 gramas em 1 mol de metano. Então, eu posso transformar isso numa regrinha de 3, ó, que tem 16 gramas em 1 mol de metano. A minha pergunta quer saber a massa. Lembra que massa a nossa unidade de massa é em grama. Então, se a pergunta é de massa, eu vou colocar o X aqui embaixo de 16 gramas, que é a massa. E a minha quantidade de mol é 7,5 mol. Agora aqui eu vou multiplicar cruzado, que vai ser x vezes 1, que dá x, igual a 16 vezes 7,5. 16 vezes 7,5 dá quanto, gente? Responde aí no chat. 16 vezes 7,5. Porque eu não sei. Isso mesmo, Ludmila, 120. Que dá 120. Ó, o X está embaixo de grama. Então, 120 gramas. Essa é a minha resposta. De qual é a massa de 7,5 mols de metano. Mas fica mais fácil da gente pensar o seguinte também. Que eu tenho a massa molar, ela sempre equivale a 1 mol, a massa. No caso, a massa molar. Se eu quero a massa de 7,5, era só multiplicar a massa molar por 7,5, que daria 120 gramas. Mas se você quiser resolver a regra de 3, não tem problema algum. Vamos fazer outro exemplo para a gente fixar melhor. Então, mesma coisa, ó, eu quero saber qual é a massa de 13 mol de etanol, que é C2H6O. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, tô vendo aqui, ó, que é massa mol. Eu quero saber a massa, que é a minha pergunta. Eu quero saber o valor da massa. E a minha informação é 13 mols de etanol. Então, eu sei que é massa mol. Se é massa mol, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular a massa molar da minha substância, que no caso aqui é o etanol. Eu vou olhar, tem 2 carbonos, 6 hidrogênios e 1 oxigênio. Então, eu tenho 2 carbonos, 6 hidrogênios e 1 oxigênio. Lembrando que a quantidade dos elementos a gente vai multiplicar pela massa desses elementos. Vamos multiplicar agora. Carbono, você vai olhar lá na tabela periódica, caçar a massa do carbono, que é 12. 2 vezes 12, 24.
Mesma coisa para o hidrogênio, você vai caçar a massa do hidrogênio. Você vai acostumando e alguns elementos você vai acabar decorando porque são elementos que aparecem com muita frequência. Então, 6 vezes 1, que é a massa do hidrogênio, vou multiplicar 6. E o oxigênio, gente, isso aqui não é um 10, isso aqui é um O de oxigênio, tá? Um oxigênio vezes a massa do oxigênio, que é 16, vai ser 16. Somando tudo isso daqui, 6 vai 1, 46 gramas por mol. Então, aqui lembrando que toda vez que você for calcular a massa molar, a unidade da massa molar é grama por mol. Lembra que isso aqui significa que tem 46 gramas em 1 mol. 46 gramas de etanol, que é a nossa substância, que a gente calculou a massa molar, para 1 mol dessa mesma substância. Eu posso transformar isso na primeira linha da minha regra de 3, que é 46 gramas está para 1 mol. Corresponde a 1 mol da minha substância. Agora eu vou voltar lá para minha pergunta. Que ele quer saber a massa. Então, eu vou colocar meu X embaixo da unidade de massa, que é grama. E a minha informação é 13 mol. Então, se preocupem em alinhar as unidades. Sempre eu vou ter as mesmas unidades, uma embaixo da outra. E agora é só a gente resolver. Multiplica em X. X vezes 1, X. 46 vezes 13 dá quanto, gente? Aproveitando o momento para ler os comentários. Isso mesmo, gente. 598. Então, a massa, 598 gramas. Reparem que a massa que eu estou calculando é sempre em grama. Não sai grama por mol, não, tá? É só a massa molar, que a resposta é grama por mol. Só massa molar. Massa tem que ser unidade de massa, que é grama, miligrama, quilograma, são as mais famosas. Gente, alguma dúvida na relação mol-massa? Ninguém está respondendo nada, vou acreditar que ninguém tem dúvida. Então, vamos passar para a nossa segunda relação, que é mol-volume. Para fazer essa relação, a gente precisa entender uma coisa. O volume, ele sempre vai ser calculado para substâncias gasosas. E substâncias gasosas, o volume delas varia muito com a variação de pressão e de temperatura, e também da quantidade de mols. Então, a gente tem essa equação aqui, que é a equação de Clapeyron. Se eu não me engano, vocês já acabaram de ver isso em física. Qualquer coisa me corrija aí se eu estou errada. Vocês viram essa equação com Marconi. Então, essa equação ela serve para a gente calcular o volume molar. Então, é para isso que vai servir essa equação. Para a gente, o interessante é a gente calcular o volume molar, tá? Então, a gente precisa calcular o volume molar. O que é o volume molar? É o volume de 1 mol. E para fazer isso, eu preciso primeiro entender o que é essa equação, né?
Então, aqui eu tenho a pressão, que esse P significa pressão. O V é o volume, que é o que a gente vai calcular. O N é o número de mols. O R é uma constante universal dos gases. E o T é temperatura. Vou reescrever a equação com essas informações. Então, P, V, igual a N, R, T. Então, P é pressão, V é o volume, N é o número de mols, que também pode ser chamado de quantidade de matéria. O R é uma constante e T é temperatura. T é a temperatura. Essa constante R, a gente vai utilizar um valor para ela, mas ela tem vários valores, tá, gente? A gente sempre vai utilizar o valor de 0,082, tá? Eu fiz um negócio grandão aqui, mas tudo bem. Então, a gente vai utilizar sempre esse valor, 0,082, para o valor da constante universal dos gases, que é R. Só para lembrar, esse valor ele tem uma unidade, né? A unidade é ATM, a gente não vai caber aqui não, a gente escreveu embaixo, ATM vezes litro por Kelvin mol. Então, esquece esse Azinho aqui. Então, esse valor tem essa unidade, tá? E essa unidade diz quais são as unidades das outras grandezas que a gente vai utilizar. Então, a pressão sempre em ATM. Toda vez que você vê um ATM lá, você sabe que é pressão. O volume em litros. Número de mol em mol. E temperatura sempre em Kelvin. Eu vi um não aqui no chat. Quer dizer que vocês não viram isso em física? Ué, eu achava que vocês tinham visto isso em física. Porque eu tenho uma leve recordação que eu vi uma aula dessa do Marconi. Enfim, vamos lá. Vamos agora resolver essa equação para achar o volume molar. Lembra que o volume molar é para 1 mol. Só que nessas condições, que são chamadas de condições normais de temperatura e pressão. Então, condições normais de temperatura e pressão. Depois eu escrevo isso aqui para mandar para vocês. Então, vamos lá. As condições normais de temperatura e pressão são 0 graus Celsius e 1 atm. Lembra que quando você vê a unidade ATM, e isso não é átomo, é atmosfera, tá, gente? Tem gente que confunde, fala que é átomo. Então, esse 1 tá com a unidade ATM, isso é a unidade pressão. Então, eu vou substituir esse valor 1 aqui no P de pressão. Vezes o volume. Lembra que a gente está procurando o volume molar. Então, a gente repete o V. Igual a N. Lembra que a gente quer o volume molar. Se é o volume molar, isso significa que é 1 mol. Então, no N eu vou colocar sempre 1. Toda vez que você for calcular isso aqui, o volume molar, a gente sempre coloca N igual a 1, porque é para 1 mol. O R
é 0,082. Sim, é esse número bem ruim para a gente trabalhar. E a temperatura tá aqui, ó. Celsius, graus Celsius, né? É uma unidade de temperatura. Só que lembra lá que eu mostrei para vocês qual era a unidade de temperatura que a gente utiliza, ó? Kelvin. A gente não pode utilizar a temperatura em graus Celsius, a gente tem que usar Kelvin. Para a gente transformar, a gente tem que a temperatura em Kelvin é igual à temperatura em Celsius mais 273. Então, a gente tem essa fórmula. Ficou um pouquinho espremido, mas acho que dá para ver. Então, a temperatura em Kelvin é igual à temperatura em Celsius mais 273. Como é zero aqui, 0 mais 273 vai dar 273. Então, no lugar de 0 graus Celsius, eu vou colocar 273 Kelvin. Agora, é só resolver aqui a equação, ó. 1 vezes V, V. 1 vezes 0,082 vezes 273. Vamos lá, gente. Quanto que dá essa multiplicação? Vou esperar vocês, hein? Qual que é o resultado? 1 vezes 0,082 vezes 273. Vamos lá. 22,386. Que a gente costuma fazer... Isso mesmo. Então, Matheus, faltou uma vírgula aí, tá? A gente costuma arredondar esse valor para 22,4, porque 386 a gente transforma, esse 3 aqui, ele é arredondado para cima. Então, fica 22,4 litros. E a gente sabe que esse valor aqui, ele é o valor... Reparem que eu só coloquei litros, tá, gente? Porque a gente está calculando o volume aqui. Só que a gente utiliza essa fórmula em química principalmente para calcular o volume molar. Então, nas condições normais de temperatura e pressão, o volume molar é 22,4 litros. Professora, se a questão tiver nas condições normais de temperatura e pressão, eu preciso fazer esses cálculos aqui? Não, gente, não precisa. Você pode já jogar 22,4 litros por mol. Esqueci de colocar aqui o por mol, gente. Foi mal. Porque esse aqui é o nosso volume molar. Então, se o problema estiver nas condições normais de temperatura e pressão, ou ele pode dizer assim, ó, 0 graus Celsius e 1 atm. Isso já também te diz que está nas condições normais de temperatura e pressão. E aí você não precisa jogar nessa fórmula, fazer esse cálculo todo. Você pode já utilizar o valor 22,4 litros. Caso não esteja nas condições normais de temperatura e pressão, aí você precisa utilizar a equação para calcular o volume molar. Então, coloquei uma folha em branco aqui que eu não precisei. Vamos fazer um exemplo. Ah, não entendeu por que foi arredondado, né? Então, vamos arredondar aqui, ó. O resultado foi 22,386. Quando eu vou arredondar um valor,
No caso aqui, eu queria arredondar para um número depois da vírgula. Então, aqui, eu olho o número seguinte. Aqui é 8. Como o número é maior do que 5, esse eu vou arredondar o 3 para cima. Então, ó, se o número for maior do que 5, você arredonda para cima. Arredondar para cima é você aumentar o número aqui que você está olhando. Se o número depois do que você está querendo analisar, no caso aqui que seria o local do 8, for menor do que 5, você mantém o número. Então aqui eu estou analisando. Eu quero só um número depois da vírgula. Aí eu vou analisar o número após esse número. Como ele é maior que 5, 8 é maior que 5, eu vou ter que aumentar o 3. O 3 vai virar 4. Deu para entender? Mais ou menos? Não ficou matematicamente muito correto, não, mas deu para entender? Então tá bom. Porque de vez em quando essas coisas de matemática eu não sei explicar direito. Então vamos lá. Vamos agora para uma questão de transformação. Eu quero saber qual é o volume de 3 mol de N2 nas condições normais de temperatura e pressão. Então, ó, a pergunta é o volume de 3 mols de N2 nas condições normais de temperatura e pressão. Repare que quando a gente fala de volume, a substância do problema não faz diferença. Então, se é N2, se é CO2, qual seja a substância, ela não vai importar muito, porque o volume, ele depende das condições, que é temperatura e pressão. Ele não vai depender da substância. Lógico que a gente sempre está trabalhando com substâncias gasosas nesse caso, tá, gente? Tanto que os meus exemplos aqui, apesar de ter colocado a substância, eu poderia não ter colocado, porque ela não faz diferença na questão, mas é bom a gente conceituar como uma substância de fato, e o N2, no caso, que é o nitrogênio, ele é de fato uma substância gasosa, tá? Então vamos lá agora. Eu sei que a minha relação é volume e mol. E eu sei que eu estou nas condições normais de temperatura e pressão. Se eu estou nas condições normais de temperatura e pressão, eu sei que o meu volume molar é 22,4 litros por mol. E esse valor, eu vou fazer algo bem parecido com a massa molar. Esse valor fala o seguinte, que eu tenho esse volume, 22,4 litros, para 1 mol de qualquer substância gasosa, que no nosso exemplo é o N2. Então, eu vou transformar isso na nossa primeira linha da regra de 3, 22,4 litros em 1 mol. A pergunta é qual é o volume, a unidade de volume é litros, então meu X fica embaixo de litros, de 3 mols de N2. 3 mol. Lembrando que as mesmas unidades ficam uma em cima da outra, uma embaixo da outra. Agora, a gente vai resolver multiplicando em x. X vezes 1, x. 22,4 vezes 3 dá quanto, gente?
Vou esperar vocês fazerem a continha. Tô acreditando que tá todo mundo resolvendo os cálculos tudo à mão, tá? Sessenta e 67,2. Então, 67,2 e a unidade é litros. Então, calculei o volume de 3 mol de N2. Alguma dúvida? Então, acredito que não, né? Então, vamos para a próxima, que aqui vamos ler a questão. Qual é o volume de 15 mol de butano a 2 atm e 27 graus Celsius? Repare que aqui eu não estou nas condições normais de temperatura ambiente. Desculpa, não estou nas condições normais de temperatura e pressão. Desculpa. Então, aqui eu tenho 2 atms e 27 graus Celsius. Então, eu vou precisar jogar naquela fórmula de PV igual a nRT para calcular o volume molar. Então, vou calcular primeiro aqui o volume molar em outra folha, tá, gente? Vou calcular utilizando a equação PV igual a nRT. Lembra que quando tem a unidade ATM, esse valor aqui, no caso 2, é um valor de pressão. Então, a pressão é 2 vezes o volume, que a gente sempre vai calcular o volume, né? Porque a gente está procurando o volume molar. Lembra que o volume molar é um volume para número de mols igual a 1. Vezes o R, que é 0,082, vezes a temperatura. A temperatura aqui, ó, está em graus Celsius. A gente precisa de temperatura em Kelvin. Na verdade, tanto a física quanto a química, a gente não trabalha com temperatura em graus Celsius, a gente só trabalha com temperatura em Kelvin. Então, a gente precisa primeiro calcular a temperatura, transformar, no caso, né, de graus Celsius para Kelvin. Vamos primeiro transformar. Vou transformar aqui embaixo, tá? Então, a temperatura em Kelvin é igual à temperatura em Celsius mais 273. Então, a temperatura em Kelvin que eu quero é a temperatura em Celsius, que é 27, mais 273, que vai dar, temperatura em Kelvin, vai ser igual a 300 Kelvin. Reparem que o Kelvin não tem bolinha, tá? É só o K. Então, temperatura 300 Kelvin. Agora, eu vou fazer aqui a multiplicação. 2 vezes V, ainda é 2V, né? 1 vezes 0,082 vezes 300, dá quanto?
Isso daí, gente, 24,6. Agora, esse 2, ele vai dividir, né? Então, V igual a 24,6 dividido por 2, que vai dar quanto? Deu quanto? Isso daí, 12,3. 12,3 litros, que é o que a gente está calculando. E lembra que, como a gente está utilizando que o mol é 1, a gente está calculando o volume molar. Então, eu sei que o volume molar é 12,3 litros para 1 mol. Esse volume só serve para as condições de 2 atm e 27 graus Celsius. Agora que eu já sei o volume molar, eu vou calcular o volume, que é o que a questão está pedindo. Ele quer o volume de 15 mols de butano. Então, ele quer o volume, coloco o meu X aqui embaixo da unidade de litros, porque a unidade de litros é uma unidade de volume, e coloco o meu 15 mol aqui embaixo do 1 mol. Lembra que unidades iguais, sempre uma embaixo da outra. Agora é só multiplicar cruzado. X vezes 1 dá X. 12,3 vezes 15 dá quanto? Doze vírgula três vezes 15, 184,5. Obrigado, Matheus. 184,5 litros. Então, esse é o volume de 15 mols de butano. Lembrando que eu estou falando aqui de butano, mas qualquer outro gás nas mesmas condições, e sendo 15 mol desse gás, né, também teria o mesmo volume. Alguma dúvida? O mais difícil, geralmente, é quando não está nas condições normais de temperatura e pressão, porque se já estiver nas condições normais de temperatura e pressão, na CNTP, já facilita muito, porque você não precisa calcular o volume molar, você já sabe ele de cor. Então, é só isso, gente, muito tranquilo, né? Então, transformar de mol para massa e de massa, de mol para volume. Então, é bem tranquilo. Eu vou ver se eu consigo trocar minha câmera aqui. Não consigo, não. Então, gente, alguma dúvida? Por que eu não consigo ligar a câmera? Deixa eu tirar aqui só para vocês me verem, né? Deixa eu ver se tá muito feio. Tá, gente. Então, se ninguém tem alguma dúvida, deixa eu ver aqui. Então, não é que essa matéria, ela não é que ela cai no Enem. Ela serve como base para muitas outras. Então, se cair alguma coisa, por exemplo, sobre mol, qualquer coisa, e mol, ele se encaixa em todas as matérias. Vocês vão ver que a gente já viu termoquímica, mas eu vou reviver termoquímica, porque tem a relação de calor envolvendo as reações com mol. Então, se cair, pode cair uma questão.
envolvendo termoquímica, falando disso. Porque, por exemplo, tem combustível que qual libera maior quantidade de gás, de volume de gás, é o mais poluente. Então, você pode falar, vai cair, pode relacionar isso, que tem algumas questões que são clássicas, é saber qual combustível é mais poluente. Que aí você tem que calcular o volume de CO2 produzido pelo combustível. E aí, quanto mais CO2 ele for produzido, maior o volume de CO2 produzido, maior a quantidade, maior poluente, maior a capacidade de poluição desse combustível. Vai assim. Então tem isso. Pode cair em soluções, que também é uma matéria que a gente vai estudar daqui um pouquinho. Então, soluções caiu com uma certa frequência, né? Ultimamente tem dado uma parada, mas cai com uma certa frequência. Cálculo estequiométrico caiu acho que há uns 2 anos atrás, que aí cálculo estequiométrico que é o foco, o início de cálculo estequiométrico é o cálculo químico, que é isso aqui. Então, pode cair em cálculo químico, e cálculo químico pode cair em todas as disciplinas, que eu consigo relacionar com tudo, tá? Então, assim, esse é um conteúdo, eu estou olhando o computador, por isso que eu estou olhando para lá, esse é um conteúdo que dificilmente vai cair assim, transforme de mol para massa, transforme, cai assim, mas ele vai cair dentro de outras questões. Então, e é um conteúdo que geralmente cai em todos os vestibulares. Ele caía assim com muita frequência. O ano passado, se eu não me engano, não caiu no Enem, mas o ano retrasado caiu. Então, assim, e você pode ver esse conteúdo em diversas matérias de química. Então, ele até em química orgânica. Geralmente, química orgânica não tem muito cálculo, eles adoram inventar esses cálculos para química orgânica. Então, ele é importante sim, tá? Na verdade, todo conteúdo de química é importante. Beleza, gente? Alguma dúvida? É que eu tô lendo aqui o chat. Gente, se ninguém tem nenhuma dúvida, então me despedir. Tchau. Fiquem seguros em casa. Não saiam por aí. Usem máscara e